juntamente com moradores de Cachoeirinha, com a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para que saber que Deus é aquele que continua falando e dando oportunidade para seres humanos para poder voltar-se para Ele enquanto o tempo da graça ainda está sobre a face da terra. Enquanto não chegar o juízo de Deus sobre as nações, há uma oportunidade de o ser humano se arrepender dos seus caminhos errados, dos seus pecados, voltar-se para Cristo, o qual é amoroso, perdoador e advogado aqui na terra, com os seres humanos, sabendo que não há nada que podamos fazer pelos nossos próprios meios para nos reconciliar com Deus, a não ser por meio do sacrifício vivo de Jesus Cristo. Não há outra forma, outro meio de poder entrar em reconciliação com Deus. Não há sacrifícios humanos, não há penitências, não há nenhum sacrifício a não ser o de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz em São João, capítulo 3, verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. A palavra do Senhor, nessa manhã, está falando de uma humanidade perdida, que amou mais os seus deleites, que amou mais o presente século mau, perverso e adúltero, como diz a palavra do Senhor, e deixou de amar a Deus, deixou para trás a Deus e seus mandamentos, se firmou na sua própria prudência, se fiou e não confiou no Deus de todo poder, que fez os céus e a terra e tudo que nela há, para poder depender dele, do Deus de poder, do Deus maravilhoso, do Deus que reina desde a eternidade até a eternidade, no qual diz a palavra do Senhor, todo joelho há de se dobrar, até aqueles que não quiseram se dobrar enquanto viviam nessa terra e nesse mundo. Diz a palavra do Senhor, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Naquele grande dia não haverá rico nem pobre, diferença alguma, pequenos e grandes, todos serão julgados pelos seus atos. Mas esse é o dia de salvação, no qual Jesus oferece a sua salvação gratuitamente. E diz a palavra do Senhor que os homens amaram mais a trevas e não quiseram ver a luz. Porque a luz, diz a palavra do Senhor, tudo o declara. Diz a palavra de Deus, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. Cristo Jesus, que veio ao mundo para alumiar em meio das trevas, em meio da maldade, Jesus veio para ser a luz desse mundo. Mas a palavra nos diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. É tão difícil de o homem e a mulher dar um passo de fé para aceitar a esse Senhor, Deus de todo poder, que o criou ainda desde o ventre da sua mãe. Crer nele, tomar essa decisão de fé, passar a obedecer os mandamentos do Senhor. Mas é mais fácil se entregar às paixões desse mundo, fazendo atos vergonhosos diante da face de Deus. Atos esses irão ser julgados, pelos quais o homem, a mulher darão conta naquele grande dia. É tão vergonhoso para o homem, para a mulher, sem Cristo, vir e dar um passo de fé hacia o Senhor Jesus,
e aceitarlo, humilhar-se ante o Deus vivo para se arrepender dos seus pecados, é tão vergonhoso. A treva não quer se manifestar, porque a luz, que é Cristo, há de manifestar tudo isso. Enquanto muitos escondam esses atos de pecado aqui na terra, a palavra nos diz que naquele grande dia irá ser revelado tudo que se fez no oculto. Enquanto muitos se envergonham de ser cristãos ou de querer ser cristãos verdadeiros, não se envergonham de fazer tudo que é obra má e perversa, fazer o mal para o seu próximo, pagar sacrifício, pagar voto, pagar todo tipo de coisa para fazer o mal para o seu próximo, porque odeia o seu irmão no seu coração. E todo aquele que odeia e aborrece o seu irmão é homicida, diz a palavra do Senhor. Ainda que não tenha ido matar fisicamente, a palavra do Senhor nos diz que aquele que aborrece e odeia o seu irmão é homicida. E os homicidas não têm parte no reino dos céus, diz a palavra de Deus. Enquanto muitos, porque as trevas não deixam vir e se aproximar até a luz, não deixam vir até Cristo, não até a igreja de quatro paredes, mas até Cristo Jesus, o qual pode salvá-lo, até a palavra. Não, as trevas que nele já não deixam se aproximar até a luz. Quanto muitos se envergonham, não se envergonham de ir e de aparecer nu pelas ruas da cidade, nessa época na qual o pecado, a carnalidade, a traição, a prostituição, o adultério irá levá-lo às mais densas trevas, que é o inferno, o qual muitos não acreditam, mas ele existe e a palavra nos confirma. Isso não tem vergonha, porque o Deus desse século cegou o seu entendimento para que não lhe resplandeça a luz. Não se envergonham de ir e passear no carnaval, não se envergonham de ir e se deitar homem com homem, não se envergonham de ir e se deitar mulher com mulher. Isso não dá vergonha, mas vergonha dá a muitos de vir até o caminho de Cristo e entregar-se por completo e largar toda a sua miséria diante do Senhor Deus para que Ele apague as suas transgressões. Isso dá vergonha ao homem, isso dá vergonha à mulher, mas ir se entregar à sua luxúria, aos seus pecados, ir e trair o marido, trair a mulher, isso não é vergonha. O ser humano não perdeu a vergonha para tudo isso, mas não tem a valentia de vir até o caminho de Cristo para entregar a sua vida por completo, se render e poder receber de graça a salvação e o perdão e a libertação dessa vida miserável de pecado. Isso aí envergonha o homem, isso aí envergonha a mulher, porque tem por pai um que se chama diabo, pai da mentira que engana a vida do homem, engana, faz tempo engana com as religiões, engana com as falsas ideologias, engana com tudo que o sistema desse mundo o preparou para poder arrastá-lo para o inferno. Lugar de tormentos, diz a palavra do Senhor, onde o fogo nunca se apaga, onde há uma escuridão e umas trevas, a qual aqui a palavra nos relata que o homem já está nessas trevas. Mas quando sai a sua alma do corpo, no dia que parte da eternidade, daqui da terra, vai para outras profundas trevas, densas trevas, onde há tormento contínuo, onde há ranger de dentes, diz a palavra do Senhor, onde o bicho não morre,
um lugar sujo, podre, o qual muitos já estão morando, essa sua moradia. Mas Deus, que é grande em misericórdia, diz na sua palavra, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa palavra eu queria deixar para cada um poder meditar enquanto se encontra com vida, pode ter a oportunidade de poder decidir o seu destino, para onde irá ser. O céu com Cristo, com o Salvador do mundo, ou o inferno com o diabo, aquele enganador, mentiroso, que vem enganando a humanidade e fazendo com que cada um perca essa grande oportunidade que Deus deu de poder ser salvo.